Olá a todos que estão nos acompanhando no podcast Race Talks, sejam bem-vindos. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial que topou o meu convite, sou muito grata a ele, é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho o trabalho dele há algum tempo e sei da agenda atribulada, apertada. E hoje eu trago aqui o Dr. Marcos Pagan, juiz de direito, um querido, né, super competente, tem uma história maravilhosa dentro da área da magistratura e hoje a gente vai escutá-lo aqui com as questões mais atuais que a gente tem visto hoje dentro do judiciário e gostaria de começar a agradecê-lo imensamente a gentileza, né, a sua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, é uma honra tê-lo aqui hoje no podcast. Ô, doutora Juliana, eu que tô, na verdade eu tô até um pouco em dúvida se eu tô, parece o Jô Soares aqui, ou cara a cara com Gabi, né? Ainda mais, nós já nos conhecemos da área profissional, mas hoje acho que a gente tem a oportunidade de ser um pouquinho mais informal, né? E a admiração que eu tenho não só pelo trabalho, pelo programa e pelo trabalho também, mas também pela pessoa da Juliana, então, na verdade, sou eu que tenho que agradecer. Ah, imagina, eu que te agradeço, é recíproca. E eu vou fazer uma sugestão, a gente se tratar como você aqui, né? Porque até parece uma audiência de fórum assim, né? Mas eu não estou acostumado a sentar aqui assim, não. Então tá bom, tá combinadíssimo, então você. Tá, combinado. então beleza. Então tá bom, eu vou ler brevemente seu currículo. Ok. Então, Dr. Marcos Alexandre Bronzato Pagan, juiz de direito em segundo grau, né, atualmente titular da 5ª turma do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo. Parabéns, inclusive, de novo, né, por essa conquista. Atuou como juiz eleitoral por mais de 20 anos, incluindo São José dos Campos. É graduado em Direito pela USP, em Administração Pública pela GV, pós-graduado pela Escola Paulista de Magistratura, né, onde ele leciona diversas disciplinas em direito privado e métodos de solução de conflitos. Eu sei que você adora esse tema, né, apaixonado por esse tema. Coordenador da área de redação e prática jurídica, professor universitário e de pós-graduação em diversos cursos preparatórios, palestrista, presidente do FOGESP e membro do FONAGE, articulista, membro da Academia Brasileira de Letras da Magistratura, colunista da revista Tribuna da Magistratura, autor do livro Ética Profissional e coautor do livro Ser Juiz. Pois é, né? Parece até que agora eu vou incluir algo que é muito mais importante, que eu já fui entrevistado no Race Talks. Eu adorei esse nome aqui. Gostou? Adorei. Nem sabia que ia ler tudo, né? Na verdade, é bom até para os ouvintes saberem Sim. da nossa formação. Mas eu acho que o principal mesmo é a experiência que a gente tem no ramo profissional, na área jurídica, né? O ano que vem eu faço 30 anos de magistratura. 30 anos já. 37 de serviço público, é bastante tempo. E passei muito desse tempo, eu passei a maioria, né? Eu passei aqui no Vale do Paraíba, em Jacareí, 8 anos como juiz criminal. No começo, inclusive, eu fazia uma clínica geral lá, depois criaram uma vara criminal. E aí depois eu vim em 2006, eu vim aqui para São José dos Campos. E aí eu assumi o juizado especial, que é uma das minhas paixões também, juntamente com conciliação, redação jurídica. E agora, recentemente, o ano passado, daí eu fui promovido ao segundo grau, para aqueles que não entendem, não conhecem, né? É a parte recursal. A gente tem aqui, durante todo esse tempo, eu atuei em primeiro grau, ou seja, era o juiz do processo, era o juiz que proferia a sentença e as decisões. Agora não é uma turma, um grupo de 3 juízes e a gente reanalisa a sentença dos colegas no âmbito do Estado todo. Então, pega todas as comarcas do Estado, nós recebemos processos, houve uma modificação, a criação de um órgão, e isso é uma experiência nova para mim. É ruim porque a gente se afasta daquilo que é a frente de trabalho mesmo, né, que é muito gostoso, muito rico, muito profícuo, mas, por outro lado, são novos horizontes, novas responsabilidades, a gente passa a atuar mais institucionalmente, ou seja, a gente começa a atuar com mais cara de tribunal do que propriamente de vara do juizado. Do juizado. E a diferença é grande, né? A diferença é grande porque, como juiz, a gente tem o processo na mão, né? Sim. Você consegue conduzir, às vezes toma uma decisão, que é uma decisão que as pessoas às vezes não entendem muito, mas é uma tentativa de resolver. A gente tem um poder maior, até por causa das liminares, mas todas as decisões que a gente profere, elas são submetidas a um recurso, elas são passíveis de um recurso. Então, às vezes a gente dá uma decisão, não era muito comum, mas às vezes isso é modificado pelo tribunal.
E a função que eu estou fazendo agora é justamente essa, aquela de fazer uma revisão da decisão, que é algo importante também, mas eu digo que é diferente do que a gente fazia no início da carreira. No início da carreira. Antes da gente entrar na questão, vamos dizer, técnica, não técnica, porque aqui a gente é bem informal e tudo, mas assim, eu sei da tua história, né? Como é que você entrou na magistratura. Quer falar um pouquinho disso? Como é que bacana, foi a né? paixão da tua, né, isso, de certa forma, humaniza a gente, porque as Sim. pessoas têm essa visão do juiz, algo um pouco mais distante ou até um pouco mais formal, não é? Mas, na verdade, claro, nós somos como um cidadão como outros qualquer, né? É claro que a gente tem, né? Eu costumo dizer até para os jovens juízes, que fui agora dar um treinamento para os jovens juízes que entraram na carreira, passar um pouco da nossa experiência. Eu costumo dizer que o juiz, as pessoas acham que a gente tem privilégios e prerrogativas, a gente tem, que são as do cargo. Mas eu digo que a gente tem menos direitos que os outros, porque a gente precisa se precaver muito, tomar muitas cautelas, às vezes tem coisa que normalmente as pessoas fazem, a gente não pode fazer. Então, mas o juiz, eu insisto muito nisso, né? No começo, quando me perguntavam o que eu era, eu tentava manobrar para não responder que era juiz, mas depois eu vi que isso era uma arrogância. O juiz é uma das profissões e ela é tão importante quanto as outras todas, né? Não só na área jurídica, como advogado, promotor, o defensor, o delegado, o policial, né? Mas também, nossa, quando a minha empregada falta, eu fico que nem louco lá em casa, né? E aí a gente vê a importância. Só que a sociedade reconhece, né? Retribui de forma diferente, né? E por isso as responsabilidades. Mas a minha história, como você perguntou, Juliana, ela se iniciou quando eu sou caçula de 8 irmãos. Minha família é italiana, né? Descendente de italiano e espanhol. Minha mãe era professora primária e ela gostava muito de ler e ela percebeu que eu também ia respondendo bem, ela foi me passando também. Minha família era muito católica, então eu fui muito acostumado a ir à igreja, a ler a Bíblia, e ali eu comecei a tomar contato e gostar da parte de letras, né? Não só da parte de letras, que tem muita gramática, tem muitas regras, e aí eu acho que já nasceu a sementinha do juiz ali naquele momento. Meu irmão mais velho uma vez me disse que também essa parte da conciliação, ou seja, da ideia de fazer o acordo, de compor as partes, tem a ver também com o fato de eu ser de uma família grande. A gente estava sempre acomodando situações e eu vendo minha mãe nessa atuação. Meu pai era pedreiro, marceneiro, ele tinha só o 4º ano primário, mas ralou muito, né? Colocou muito tijolo, muita madeira, carregou muita madeira para que eu pudesse estudar, não é? A despeito de serem 8 irmãos. Graças a Deus eu tive uma condição de estudar muito bem. Praticamente todo o tempo que eu estudei foi em instituições públicas, escolas públicas, não é só 4 anos que não, no meu ginásio, porque minha mãe percebeu que eu precisava de uma formação um pouco maior, com muito esforço, ela dava muita aula particular, mas depois logo eu retornei, eu fiz escola técnica, poucas pessoas sabem disso, né? Lá na Escola Técnica Federal de São Paulo, que era pública também, tinha um vestibular muito rigoroso, né? Mas isso também começou a me criar uma disciplina para estudar e passar em concursos, né? Em vestibulares, como aconteceu quando eu passei na USP, depois na GV. Então, mas todas elas eram escolas ou públicas ou com bolsa de estudos. Isso me dá um orgulho muito grande, mas era também uma necessidade, né? Minha família não teria condição de pagar uma faculdade. E desde que eu ingressei na faculdade de Direito, já de imediato eu me imaginei como um juiz, né? Eu tive aula com um professor, que eu lembro o nome dele até hoje, chamava Sérgio Covelo, autor também de livros. Quando eu vi aquela figura, ele era todo formal, assim, né? Não é muito meu estilo, mas eu gostei muito, comecei a me interessar. E já quando eu me formei, mesmo estando paralelo a isso, eu estava também tendo uma carreira na área de administração. Eu fui consultor de uma grande empresa que chamava Arthur Andersen, mas logo eu percebi que não era a minha praia, foi ótimo, né? Assim como o colégio técnico, eu percebi que eu não conseguiria ser engenheiro como os meus colegas, eu gostava da área de humanas. E aí logo dei muita sorte nisso, fui fazer um cursinho, né? Um curso preparatório, mas logo no primeiro concurso, isso foi em 1995, eu obtive a aprovação, eu não imaginava que ia acontecer, mas fui passando nas fases, né, e até passei bem colocado, então eu sou muito grato a Deus. Todo dia eu agradeço a Deus
pelo que ele me dá em relação à minha profissão, porque ela, além de gratificante, ela me satisfez, me deixou muito realizado. Mas é claro, a gente tem, todo dia eu lembro que eu sou juiz, no sentido da minha responsabilidade e dessas restrições que eu mencionei. Sim. É claro, às vezes a gente está em outro lugar, viajando, né? Mas as pessoas também não nos deixam esquecer. É engraçado isso, para aqueles que estão estudando, para aqueles que têm essa função, tem que saber que a gente é realmente juiz 24 horas por conta dessas situações, embora a gente lute. É um fardo que eu não queria, né? Eu gostaria, mas a gente, principalmente enquanto eu estive em cidade pequena, você vai jogar futebol, as pessoas te chamam de doutor, você não vai ficar censurando, né? E eu entendo também, mas por outro lado, eu costumo dizer isso, Juliana, que a gente tem que tentar ao máximo ter uma vida muito parecida com aqueles que serão submetidos ao nosso julgamento. Ou seja, eu preciso sentir as dores que a população sente, né? Quando ela está fazendo uma ligação para a empresa telefônica, ou tem um problema numa fila ou numa viagem. É importante que a gente vá vivenciando isso, incorporando para que a gente possa julgar melhor. E a questão da empatia, né, Pagan? A questão da empatia é muito importante. É muito importante. É o que você falou, assim, é um misto de orgulho, Sim. que com certeza você sente, porque é uma conquista e tanto. É a tua história, porque você criou a tua própria condição, né? Você teve que se destacar ali, nadar sozinho. É lógico que teve o apoio da família, mas não o apoio financeiro, mas teve o apoio emocional, estrutural, que eu vejo que isso não tem preço. É uma história linda, tem um legado, a gente lê o currículo, acompanha a tua história, você vê que tem um legado. Tem a questão, assim, com o perdão da palavra, mas o ego que a gente tem que administrar também. A verdade, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. É verdade, vamos ser realistas. Né? Como médicos, como advogados e o juiz. E não deixar se perder nisso. Se perder nisso. É verdade. Eu acho que o advogado também passa por essas situações, ele tem que conter também isso e tem também que saber lidar, administrar poder. É o poder. E isso que você mencionou da empatia, não é? Porque mesmo às vezes você teve um problema muito sério com, eu sei que essa área você gosta, vamos dizer, com o plano de saúde, a gente tem, não é? Quantos eu já tive, mas no dia seguinte você vai julgar uma causa sobre plano de saúde. Você vai ter que afastar a tua dor. Abstrair, não é? Afastar a dor e fazer o julgamento, às vezes até favorável, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque essa é outra lição que eu aprendi logo cedo. Nós não somos juízes de nós próprios. Ninguém é juiz de si próprio. Então você não pode julgar, por isso você mencionou uma coisa muito importante, que é a família e os valores. Você não pode fazer um julgamento baseado nas suas convicções pessoais. Você é um instrumento estatal, você faz parte de uma instituição e você tem que seguir um ordenamento, ou seja, as leis do seu país, mesmo que com elas você não concorde. Sim. Isso é fundamental e essa é uma diretriz, é um norte que eu sempre tento seguir. Exatamente. Legal isso aqui, hein? Gostei. Eu quero tomar que nem os convidados lá do jogo. Eu não aguento, sabia que você ia gostar. E me fala uma coisa, eu sei que você gosta muito de meios alternativos de solução de conflito no judiciário. Você vivenciou muito isso no juizado, sempre. E eu sei da sua sempre incentivo, né, para a coisa ser resolvida de uma forma amigável, de um acordo, de uma questão. E eu vejo que se isso fosse implementado hoje, a gente não teria um crescimento tão assíduo da judicialização. A gente pode falar que a gente tem hoje até um ativismo, né, dentro da judicialização. Sim. E quando a gente participa de muitos eventos, principalmente na área da saúde, que você vê que a judicialização ela cresce assim exponencialmente, a gente não consegue mais conter isso. Não tem dúvida. Né? E por vários motivos, né, Juliana? Você sabe bem sobre isso, porque não é só a questão do vício, dos abusos que a gente tem que reconhecer, que às vezes tem nos planos de saúde, ou no mau serviço, mau atendimento, ou situações que ocorrem em qualquer outro setor. Há também um espaço que está sendo preenchido de uma forma lamentável, que hoje nós costumamos chamar de litigância predatória ou da falta de ética de alguns colegas. Acham brechas, né? O judiciário tem esses problemas, isso está sendo muito discutido internamente, institucionalmente, para a gente tentar fechar essas janelas. Há uma estimativa de um custo para o Tribunal de Justiça, não estou falando para as empresas, de mais de 2 bilhões de reais, muita coisa, 2 bilhões de reais por conta de litigância predatória. O acesso à justiça, a gente vai tentar equilibrar isso, né? Promover um acesso à justiça, um direito constitucional,
mas também, de alguma forma, conter essa litigância. E você mencionou, agora respondendo a sua pergunta, sobre a conciliação. Quando a gente tem esse contato, fica mais fácil também identificar esses casos de abuso, de um lado e de outro, e aí é uma questão também, um pouco, na parte pessoal, um pouco de vocação e um pouco também da convicção, saber que a sua decisão muitas das vezes, não é a melhor solução para o caso, muitas das vezes incentivar um diálogo e as partes de alguma forma cederem é a melhor solução. Isso, esses 30 anos me ensinaram, né? Mas, por outro lado, também é um momento muito especial do nosso ordenamento jurídico, constitucional, necessário que a gente desinfantilize um pouco a nossa população e façam que elas próprias passem, né, isso na área de família é muito importante, passem a ser donas dos seus próprios, das suas responsabilidades e dos seus próprios destinos, deixando um pouco o Poder Judiciário fora disso. Nós incentivamos, eu mesmo fui estudar, fui desenvolver técnicas, fui de alguma forma também me capacitar para poder atuar melhor nessa situação, e o juizado, que é a minha paixão, onde eu exerci a minha função, né, é um palco muito adequado para isso, tanto que está na própria Constituição, que um dos princípios do juizado é a conciliação. Exatamente. Você de alguma forma também, né? Isso é importante dizer. Os advogados têm um papel fundamental nisso, né? Porque quantos e quantos acordos são resolvidos ou demandas não chegam ao judiciário por conta de advogados que têm essa consciência, é sensível a isso, resolve, é o primeiro juiz da causa, né? Então, os PROCONs e os outros, aquilo que a gente chama de meios alternativos, né? Esse sistema multiportas que a gente costuma dizer. E o advogado, às vezes, ele tem aquela cultura, aquele receio de que vai diminuir o serviço dele ou que ele vai ganhar menos se ele não estimular, né, a judicialização. Na verdade, é o pensamento contrário que ele vai ter que ter, porque ele vai ter um resultado ali muito mais rápido, muitas vezes. A parte fica mais satisfeita. A parte fica mais satisfeita. É menos desgastante. É mais eficiente, e depois também nós temos estatísticas sobre isso. A decisão do juiz é muito menos cumprida do que a decisão a que se chega com um acordo. Porque no acordo você fala, olha, você não pode pagar R$1.000 à vista, vamos parcelar isso 10 vezes, 11 vezes, e isso acaba acomodando também. E outra coisa, parece que não, mas o acordo que é feito na frente do juiz, ele tem um peso maior, porque parece que a pessoa, de alguma forma, ela também se sente ali comprometida, compromissada, né? Então ela fala, não, eu fiz o acordo na justiça, eu vou pagar esse acordo. Nós vemos isso também, parece que é uma quimera, mas não é, não. Existe até um histórico disso, então, por exemplo, maior chance de cumprimento disso. Sim. Quando vocês avaliam. E, infelizmente, aí eu sei que tem um assunto muito chato de tratar, né, que é o descumprimento das ordens judiciais. Isso que eu ia te perguntar. Isso está cada vez mais reiteradamente acontecendo. E assim, eu vejo, principalmente na área da saúde, que é a área que eu acompanho, sai a liminar, sai a decisão. Muitas vezes para a operadora compensa não cumprir, porque o valor das trentes é baixo, o valor da determinação judicial é alto, o juiz fica com aquilo, né? Aí o advogado fica lá espetando, ele não tem muito o que fazer. Isso está sendo, assim, reiteradamente, você sabe, reclamação de juízes, porque eles estão agora assoberbados, além da alta judicialização, alto índice de descumprimento da liminar que eles deram. E depois você tem que administrar aquilo lá também, não é? Isso revela muitas coisas, mas entre as quais um descrédito do Poder Judiciário. E é gerado por quê? Por várias razões, como eu disse, mas uma delas, essa quantidade enorme de trabalho, essa judicialização excessiva que nós temos, é a falta de uma solução e de um estímulo a esses outros meios, porque se tivesse acordo não seria assim, certamente não seria, mas tem a ver também um pouquinho com o nosso momento histórico. Nós vimos agora uma discussão muito carregada ideologicamente entre um grande empresário internacional que atua no Brasil, sob as regras do Brasil, e desafiou o Poder Judiciário. Né? Ainda que você tenha uma opinião pessoal, mas como é que, até pouco tempo atrás, como é que você desafiaria uma decisão, nossa, e do Supremo Tribunal Federal? Então, ali foi criado um embate mesmo, né? Sim. Um embate. Imagina como isso se reflete nas outras instâncias do Poder Judiciário e da própria Justiça. As pessoas não pensam nisso. Torcer para o bem e para o mal, seja ele de um lado ou de outro, não é legal, porque nós estamos afetando a base da nossa sociedade
E uma das bases uma das frases mais famosas que se tinha do senador e depois ministro Jarbas Passarinho, decisão judicial não se discute, se cumpre. Você recorre até onde você quiser. Mas a partir do momento em que ela está válida, é definitiva. Como é que nós temos, que instrumentos nós da justiça temos? São as multas, ou então algumas outras medidas coercitivas, de pegar o passaporte, ou na área criminal de impedir que a pessoa saia do país, ou então afastamento, né, nessa questão seríssima que é a violência. Antes existia medo de prisão, hoje não está mais acontecendo isso, né? Às vezes, é verdade, né? Antes as pessoas... Só tinha medo de ser preso, se descobrir isso. Nossa, o juiz vai me vai mandar prender. Hoje em dia, a prisão hoje, a gente tenta deixar como um último recurso, às vezes acontece, mas é verdade, não é? E hoje nós temos meios digitais, você bem sabe, que dão muito maior efetividade. Você, do computador, da minha casa mesmo, eu dou os comandos que eu tenho que dar e vou na conta da pessoa bloquear. E às vezes é só isso que resolve. Mas quando a própria empresa faz uma conta para dizer, olha, eu não vou cumprir a decisão porque é mais barato para mim, nós estamos em uma crise ética e uma crise da justiça, e isso está sendo tratado institucionalmente. Eu próprio conversei esses dias no nosso corregedor. Isso pode ser falado um pouquinho? Pode, porque a gente está preocupado com isso. É realmente algo estratégico, né? Mas não seria ético eu comentar que nós estamos discutindo isso nos congressos. Acho que você também deve participar deles, mas internamente nos congressos do Poder Judiciário e até em termos de administração da justiça. Então, institucionalmente, o Tribunal de Justiça aqui, outros também, têm chamado as empresas, falado, olha, não dá para ser desse jeito, precisamos ter uma outra atuação, os escritórios de advocacia, para a gente alertar para o grande perigo. Às vezes não é só o perigo no processo, as pessoas vão morrer por causa disso, podem morrer. Não, está acontecendo já. Está acontecendo, né? Então, mas não é claro que isso talvez seja um dos maiores problemas, a gente considerar individualmente a questão, a morte, outros riscos, né? Mas nós temos uma outra questão aí, que é a crise da nossa própria autoridade como Estado. E isso parece que não, mas isso é muito grave, vai nos levar por caminhos muito tortuosos, ruins. Olha só que interessante quando a gente fala de conciliação. Está na nossa cultura, né, Juliana? A gente bate no peito e fala, eu sou bom de briga, pode vir, você vai me encontrar no tribunal, vou te colocar no pau. As pessoas, né, enchem o peito para falar, né, eu vou pôr você no pau, vou pôr você na justiça. E a gente usa expressões que são expressões de guerra, a sentença guerreada, paridade de armas, sem perceber, a gente enxerga o processo como uma guerra. Uma guerra, paridade de armas. Paridade de armas, a gente não fala... Tem tantas expressões do nosso jargão jurídico que estão relacionadas a isso. O palco, né? Nas barras do tribunal. Protesto. Né? Assim, protesto, né? Você sempre me lembra disso. Mas é verdade, né? A gente tem essa ideia. Agora, na cultura oriental, no Japão, as pessoas têm vergonha de ir ao Poder Judiciário. Olha só que diferença de cultura. Porque para a sociedade, eles dão muito valor a isso, parece que você não soube resolver o seu problema sozinho, você precisou de um terceiro. Por isso, o Brasil tem não só por isso, mas o Brasil tem 98% das ações trabalhistas no mundo. O Brasil tem 95% das ações relativas ao transporte aéreo no mundo. Então, alguma coisa está errada. E um pouco tem a ver com essa sensação de impunidade, esse descrédito do Poder Judiciário, e vamos também fazer a nossa meia-culpa, né? Também os problemas internos, né? As mazelas da justiça e do nosso próprio ordenamento constitucional. Sim, sim. A gente precisa refletir sobre isso se a gente quiser viver numa sociedade um pouco mais harmônica e com segurança jurídica, que é outro termo, outra expressão que está muito em voga, mas que a gente também não contribui para isso. Né? Não contribui. E assim, você acredita, por exemplo, em chegar num ponto tão extremo que você acaba tendo uma autorregulação natural? Natural. Como aconteceu com a lei de locação tempo atrás? Natural, isso é muito natural. A gente percebe que isso aconteceu, por exemplo, nos casos de telefonia, nos casos de imobiliária. Agora nós temos, aqui é um assunto muito técnico,
mas a gente mudou um pouco a forma como o ordenamento jurídico, ou seja, as nossas leis são aplicadas, né? Hoje nós estamos no que a gente chama de um sistema híbrido, que tem na jurisprudência, e por isso o protagonismo do Poder Judiciário, da Justiça, tão criticado e que a gente não quer, mas hoje nós nos aproximamos do modelo anglo-saxão, né? O modelo inglês que é baseado no que a gente chama de common law, ou seja, consuetudinário. É um palavrão que quer dizer o seguinte: as decisões da justiça valem como leis, são precedentes. Nós somos baseados, nossa cultura, nossa tradição é baseada na lei. Hoje nós estamos num momento intermediário de usar os dois. Isso tem a ver com a autorregulação. Quando uma questão chega muitas vezes à justiça, repetidamente, nós criamos ali um precedente, a gente pode chamar de tema, de súmula, de enunciado, e isso passa a ter um poder como se fora uma lei, ou seja, os juízes têm que seguir aquela decisão, aquela série de precedentes que eventualmente podem ser reformuladas. A gente viu isso na área de saúde, com relação, né, ao rol da ONS. Pode ser mudada pela lei, é claro, mas já é uma diretriz, é um norte. Agora, quando você fala de autorregulação, a sequência de decisões, a frequência e a sequência de decisões dos juízes dá também um norte para os empresários e para os outros atores do mercado, de tal forma que eles começam a modificar, é a ideia, né? A gente chama de indenizações preventivas, indenizações punitivas, no sentido de, olha, você não pode ir por esse caminho. Então, determinados contratos, cláusulas abusivas, elas naturalmente vão sendo reformuladas, ou há necessidade de elas serem revistas por conta das decisões do juiz e por conta também de uma autorregulação. O que é essa autorregulação? Quando as nossas decisões são convincentes, isso passa a funcionar na cabeça do empresário ou do ator uma sensibilidade social, vamos dizer assim. Então, as empresas de telefonia começaram a mudar o modo de atendimento, melhorar os seus serviços. E isso está acontecendo. Por incrível que pareça, as pessoas não sabem, mas amanhã mesmo nós vamos ter reuniões com instituições financeiras, Febraban. Então, há uma sinergia, tende a haver uma sinergia para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para a evolução e para o aprimoramento dessas questões. Nossa, bacana. Eu também acredito nisso, porque chega numa estafa, chega num ponto tão sensível que a coisa acaba regulando. Eu creio que você, como advogada, né, Juliana, por vezes você fala coisas ao seu cliente que ele não quer ouvir, ele não gosta de ouvir. Você fala, olha, você não pode fazer isso. Exato. Isso é uma autorregulação. E ela não acontece só nessas esferas que eu mencionei a você, nas grandes esferas de Brasília, dos tribunais. Ela acontece no dia a dia das pessoas, dos atendimentos nos consultórios e hoje, não é? Na internet. A internet também nos proporciona um novo modo de comunicação. Muita coisa é produzida, muita coisa, às vezes tem muita coisa equivocada, né? Muita? Tem, mas também tem muita informação adequada, né? Tem. Eu vejo que as pessoas estão muito mais empoderadas hoje com informação, né? Então, o acesso à informação é muito maior. Concordo. A pessoa ela já vem totalmente informada. Eu somo a isso também a questão o inconformismo. Então, se tem o hábito de recurso, vamos recorrer. Então, não se tem um fim, né? Vamos até onde der. E a questão, uma vez eu escutei uma frase, um comentário que me marcou, né? Que o Brasil é um dos poucos países que primeiro se põe no papel e depois se vê se pode cumprir. Verdade, né? Em outros países você põe no papel aquilo que você já sabe que você pode cumprir. Verdade. A gente não, a gente primeiro põe, depois a gente vê. É verdade, faz um teste, um balão de ensaio. Depois a gente vê se a gente consegue. Eu pensei quando você mencionou que o Brasil é o único país em que o passado também é incerto, né? Sim. Às vezes a gente demora tanto tempo para dar uma decisão que vai buscar questões lá do passado na área tributária, ambiental. Sim. Às vezes acontece. Os empresários reclamam muito, dizem que isso é um fator até de afastamento, de risco. Então nós precisamos melhorar como sociedade, precisamos ser mais ágeis, mais rápidos, mas também mais previsíveis. E isso talvez tenha a ver com essa questão que você mencionou, com a empatia e também com essa necessidade de submissão. Falar, olha, a questão é essa, aqui o palco é esse, essas são as regras do jogo. Exato. Né? E somos mãe também, né? Eu trago isso muito para a área da saúde. O Brasil é mãe, né?
em questões de cobertura, em questões de acesso. Então, a coletividade, muitas vezes, ela não é priorizada. O individual é priorizado, então a gente tem aqueles casos extremos de cobertura, de procedimentos, procedimentos ainda sem evidência, aí você acaba envolvendo o judiciário, né? O judiciário às vezes toma uma decisão ali pautado no médico, né? E assim, o juiz às vezes ele não tem na mão dele ali a ferramenta também para decidir. Sim. Então são decisões de altíssimo custo, sim, né? Sim, muitas vezes olhando o lado das operadoras, sim, eu faço muito consumidor, mas olhando o lado das operadoras, tem operadora ali que uma decisão de um medicamento mais caro do mundo, ela inviabiliza o faturamento dela, ou da tira empresa, ela do mercado. Então, imagina isso no serviço público, né? Você vai escolher uma pessoa em detrimento de toda uma população. Pensa aqui em Santa Branca, por exemplo. Né? Às vezes é o orçamento de uma cidade, é o valor do orçamento. A gente precisa ver como é que vamos, nem no exterior, as questões de saúde no mundo todo, a gente fala, é o Brasil, não, o SUS é um serviço extremamente bem conceituado. Sim. Nós vimos isso na pandemia. Na pandemia, isso que eu ia falar. Então, nós temos um serviço de saúde muito interessante. Mas você me faz lembrar de uma figura, quando você fala aí dessa questão do assistencialismo, né? Parece que nós temos problemas do tamanho de um jogador de basquete enormes. As demandas de um país em desenvolvimento já é muito grande, maior até do que os demais, mas o cobertor é o cobertor de um recém-nascido. Então fica muita coisa para fora e não tem mágica, né? Ou se aumenta os impostos ou você restringe e você tem razão, embora eu deva dizer, porque eu estou dentro da instituição, muitos juízes são sensíveis também a essas questões. Sim. Mas por outro lado, como os processos são muitos, né? Não adianta nós termos milhares de decisões que se acomodam a isso, né? Dentro daquela medida do possível. Quando nós temos 3 ou 4 decisões, ou que sejam 100 decisões, que tem essa abrangência que você mencionou. E tem que ser cumprida na hora. Então, realmente, nós estamos diante de um dilema. E essa questão do cobertor, eu tive num congresso agora, um evento em Brasília, com vários ministros da STF, e foi exatamente essa frase que você está falando aqui, o cobertor. O tamanho do cobertor. E a gente sabe que a gente falha nas nossas políticas públicas, a gente sabe que a gente tem muita fraude para todos os lados. Para todos os lados. Tanto para o lado do consumidor, que houve muita fraude com questão de reembolso de procedimentos de saúde, que gerou todo esse rebuliço que está acontecendo agora na área de saúde. E também questões aí envolvendo a operadora. Mas a longevidade nossa também está cada vez maior. Então, a vida está muito cara, a saúde está muito cara. Os recursos tecnológicos estão cada vez mais altíssimos, acessíveis de um lado, que é bom, mas de um custo muito alto, porque há muito investimento, muita pesquisa nisso. É um problema, como eu disse, mundial. Ninguém tem um sistema de saúde infalível, perfeito, que não seja caríssimo também, né? Ou tem um custo muito alto para a sociedade. E nós temos também, é evidente, embora essas questões sejam, eu vou dizer assim, num índice menor do que também, a gente não pode generalizar, mas tem também alguns profissionais da área médica envolvidos em fraudes. Sim. E há também uma indústria do mau serviço, como há também um acesso muito facilitado e decisões de indenizações que muitas das vezes, até por conta do descumprimento. Então, a gente precisa reverter esse ciclo, né, Juliana? Se a gente não conseguir reverter, eu acho que nós precisamos de um pacto. E a própria indústria farmacêutica também, que se questiona muito pouco o custo. Perfeito. Né? A indústria farmacêutica e dos equipamentos, né? Hospitalares, não só os equipamentos, esses insumos, próteses, né? Isso tudo é muito caro. Muito caro. E também tem uma frase da ministra, chegou um momento lá no momento dos reajustes, é complicado também tratar a saúde como um negócio. É claro, nós estamos numa sociedade capitalista. É uma iniciativa privada. É iniciativa privada, é legítimo. Mas a gente precisa também saber que ali não é um palco para também esses lucros, ou lucros exorbitantes, ou também para um negócio como... Não é um negócio como outro qualquer. Não é só lucro. Não é só lucro. Né? Nós temos que pensar em todas essas... É por isso que achar uma linha média para tudo isso é tão difícil. O maior desafio. E quem está
quem está no palco, quem é o protagonista de tudo isso hoje, não são as agências, é o Poder Judiciário. Não é a nossa função, nós não queremos essa função. Mas sabe o que eu penso? Eu penso que, não sei se você concorda, por exemplo, a agência ela deixa uma lacuna gigante para ir para as costas do Poder Judiciário, isso. É verdade isso, é verdade, porque às vezes ela se omite, mas por outro lado eu também estive num congresso agora em Salvador e tinha uma agente da ANS, me surpreendeu o conhecimento técnico dela, como também o bom senso, tanto de um lado quanto de outro, com relação, inclusive, a esses medicamentos caríssimos, mas também o poder limitado que ela tem. Havia também a presidente da Abrange, estava na mesa, né, nessa mesa de discussão, e tinha também uma representante dos consumidores, eu estava representando IDEC? IDEC, não era IDEC. Mas a gente teve uma situação ali, eu estava tentei assumir uma função de mediador, porque era até um pouco delicado para mim. Imagino. Mas a gente estava tentando analisar tudo isso com base em todas essas vicissitudes, essas questões, que ela é um problema muito complexo. Não adianta achar que nós vamos ter uma bala de prata. E a conclusão a que chegamos é isso, nós precisamos de um pacto. Agora, o problema é, quando nós sentamos à mesa, todo mundo fala, vamos fazer. Parece, desculpe, né, a comparação, mas uma guerra também. Todo mundo fala, na reforma tributária também se falava isso. Todo mundo quer a reforma tributária, desde que não mexa no seu bolso. No seu bolso. Todo mundo quer o pacto. Contanto que não incomode o meu lado. A gente tem que saber ceder, você sabe muito bem, né? Uma das matrizes da conciliação é isso, né? A gente tem que reciprocamente fazer concessões, né? Então você tem que perder alguma coisa. Ninguém quer perder, parece isso, né? Eu quero negociar, mas não quero... Não quero entregar nada do perder. Meu. Isso não é negociação, né? E assim, eu ia fazer um comentário, me fugiu a cabeça agora, mas assim, somado a tudo isso, tomar essas decisões quando o recurso é curto, trazendo para a área da saúde, que eu acabo trazendo, né? Não tem jeito. Mas tomar essas decisões quando a gente sabe que o recurso é limitado e você tem que escolher entre um indivíduo, né? Também tem isso. E um conjunto de pessoas, por exemplo, oncologia, paciente oncológico, uma decisão de um medicamento, você está tirando o tratamento. Essa eu penso que é a dificuldade para o juiz, entendeu? Esse é um dilema que E detalhe, afastar isso quando você tem uma dor dessa ainda. Também, né? E a situação, e outra, os poucos elementos que você tem, a rapidez, né? Que tem que decidir. Agora, Juliana, esse é um dilema que a gente estuda até filosoficamente, que é o dilema do maquinista. Quando ele vai ter que escolher entre sair do trilho e pegar uma família de camponeses de 6 ou matar 200 no seu próprio trem. O que fazer? Os inocentes ou aqueles que... É um dilema. A gente reclama, mas... A escolha de Sofia, né? A escolha de Sofia. E os próprios policiais, às vezes, também, né? Em outras situações. O médico também, quando tem uma tragédia, ele tem que escolher. Entre a mãe e o filho? Ou entre um paciente que chega entre perder um braço ou 2. Qual que eu vou atender? Então, é claro, né? Para nós, às vezes, até mais confortável do que nessas situações. Mas, é claro, isso é inerente à nossa responsabilidade. É inerente. Eu imagino que muitas das profissões têm essas situações, mas é claro que no Poder Judiciário o problema é a frequência. Para os outros, isso é algo que acontece uma vez a cada 1000 anos. Para nós, não. Esse é o nosso dia a dia, né? Então, talvez a diferença seja essa. Está acostumado já. A gente tem também, a gente é treinado para isso, nós temos, mas é claro que também somos humanos e somos também, podemos eventualmente, por isso é importante o recurso, né? Podemos também, eventualmente, como em todas as profissões, a gente pode errar, mas aí a gente tem o sistema também para tentar corrigir e minimizar esse risco do erro. E isso que é bacana, né? Porque todo mundo está suscetível a passar por uma revisão. Revisão das decisões, não tem? E tem uma outra coisa que a gente costuma dizer, que é o seguinte: quem é que garante que a decisão do segundo grau ela é melhor que a do primeiro? Ninguém garante. Às vezes a do primeiro grau está mais próxima do caso. Depois ela volta. Então, né? A gente não sabe. Então, o sistema, inerentemente, ele tem as suas falhas, as suas vicissitudes, né? Eu lembrei o que eu ia falar. Aí tudo isso torna mais difícil ainda a gente pensar em modular decisões de saúde. Né? Acho que tem uma outra situação aí, questão que você iria mencionar, que é a questão
inexorável que nós temos hoje, da nosso momento tecnológico, que é da inteligência artificial. É a próxima que eu vou entrar. Então manda lá, que eu vou tentar fazer um gancho. Vamos lá. Entrando na questão da judicialização, na questão de tudo, né? Porque você disse assim, não é? Como é que a gente vai lidar com tantos processos e que recursos a gente tem? Um dos recursos que nós estamos Como é que você vê isso primeiro, né? Eu favorável, vê isso com bons olhos? No começo eu tinha muita resistência, né? Aliás, não só eu, os juízes em geral, porque são as novidades. Depois a gente percebeu que isso poderia ser utilizado positivamente, está sendo utilizado naquelas questões repetitivas, né? Mas a gente não pode deixar de ter a noção de que o nosso trabalho é um trabalho artesanal, principalmente, né? Preponderantemente. Há determinadas questões que são mais jurídicas e que elas se repetem muito, e aí a inteligência artificial ela pode ajudar e ajuda muito, né? A gente usa modelos, usa algoritmo também, mas sabendo, né? A gente tem que fazer um bom filtro para a gente poder utilizar isso. Agora, no dia a dia, eu não acredito num juiz robô. Na Letônia parece que já tem algo parecido com isso. Um juiz robô. Um juiz robô. Mas a gente precisa, e a gente tem ferramentas também, para identificar os casos diferenciados, né? Tirar daquele trilho comum, da vala comum, separar para um julgamento mais cuidadoso. Mas hoje, sem a inteligência artificial, o judiciário também não sobrevive. Por quê? Porque hoje, antes a gente tomava uma decisão e era tudo feito à mão, né? Tinha que datilografar, depois tinha que imprimir, tinha que inserir o nome. Isso tudo que é repetitivo, hoje a inteligência artificial já faz para a gente. Às vezes um ou outro erro, mas o risco é muito pequeno. E a fraude também, dá um espaço para fraude. Mas hoje a gente tem sistemas de segurança muito avançados e a gente consegue ter e até uma rapidez, né? Isso também tira só que nós estamos exigindo mais dos nossos servidores, né? A carga jurisdicional, ou seja, a carga decisória fica concentrada no juiz, mas o juiz não deixa de ser também só um operacional, aquele que elabora a decisão. A gente tem que ser também um gestor. A gente tem que entender de administração, de ferramentas, de tecnologia, né? Para que a gente possa também conduzir e gerir. Eu, aqui em São José, eu tomava conta, né? Eu era juiz de uma equipe de 30 funcionários. Agora eu tenho uma equipe menor, de 5 a 10, né? Mas eu tenho também uma equipe enorme que atende a todos os outros juízes para fazer o cumprimento e muita tecnologia envolvida. É outra realidade. Mas a gente precisa treinar também e selecionar os nossos novos juízes e os nossos servidores a também saberem atuar e lidar com a tecnologia de uma forma proativa, assertiva, sem perder essa ideia do artesanal. É um outro dilema, é um outro desafio, mas que a gente está conseguindo, de certa forma, dar conta. Nossa, que bacana. O Conselho Nacional de Justiça, ele permitiu, inclusive, né? Ele permite isso. Ele estimula. Ele sim. estimula, ele cobra dos tribunais, né? E é engraçado, você mencionou algo que eu já reparei. Toda vez que um novo presidente do CNJ, ou do STF, ou dos tribunais em geral, eles tomam posse, eles fazem um discurso, né? E normalmente eles têm lá uma pauta. Se tiver 5 pontos, sempre vão aparecer esses 2. Investimento em inteligência artificial, ou então em tecnologia, e estímulo à conciliação. Olha só que interessante, porque parecem coisas que são, de alguma forma, elas estão nos extremos, mas não, a gente tem que fazer elas se aproximarem. Né? Elas não são incompatíveis. Sim. A grande questão é conseguir gerir isso, primeiro identificar o que é um caso mais artesanal, o que é um caso mais de repetição, e quanto mais o juiz estiver próximo e que a gente conseguir fazer o artesanal, é melhor, mas sem descurar e sem também utilizar a inteligência artificial de uma forma, como eu disse, assertiva e gestacional. Eu penso que eu concordo com você totalmente. Eu penso que, inclusive, ele pode tornar mais ágil a análise processual, que se perde muito tempo, margem de erro, que a gente vê isso na medicina. Perfeito. A capacidade de análise de dados dele é absurda. É absurdo. Com margem de erro baixíssima, que um humano pode cometer um erro. Eu penso que jamais vai perder a supervisão humana, então assim, não penso que vai substituir a figura do juiz.
Até porque ele vai ter que trazer ali o lado humano dele, a empatia, e ele vai ter que supervisionar. Eu acho Não que tem dá para fazer um bom tá? paralelo com a área da médica. Né? Na área médica, por exemplo, a gente não tem ainda uma regulação, né? A gente tem projeto de lei e a gente tem uma orientação da Organização Mundial de Saúde de 2021. Ética, inclusive, né? Sim, e uma das premissas que ela coloca lá é o seguinte: não pode deixar de haver supervisão humana. Olá. Então, assim, vocês podem viajar, vocês podem ir para a atmosfera dentro, mas a decisão vai ser humana. Perfeito. Entendeu? Eu acho que é talvez o ponto crucial. O ponto crucial. A gente saber e resguardar, né? O juiz resguardar também, não é? Sim. Não se descurar disso. O próprio advogado, acho que hoje já deveria ter um assistente virtual para ele, que ele já treine até para pensar como ele, analise como ele, tenha o jeito dele ali de olhar, de pensar, mas que passa por aquela revisão dele. Isso está no método cartesiano, né? Que é muito interessante da gente ver, que é realmente esse momento em que se faz uma revisão já utilizando e já tendo os benefícios de toda essa fase anterior, né? A sociedade mudou muito, né? Semana que vem, na outra semana, fui convidado a dar uma palestra, já dei também em Minas Gerais, mas o Tribunal de Santa Catarina, falando de algo que também tem a ver com o CNJ, o ministro Barroso, falando sobre o Pacto para a Linguagem Simples no Poder Judiciário. Tem a ver também com um paralelo disso que a gente está falando. Não dá mais hoje, com tanto recurso, as petições, as peças do processo ficaram enormes. Então a gente vive numa hipocrisia, num teatro. É isso que eu ia falar, pode confessar. Não temos Vocês não vão ler pecinha de 45 páginas, né? Todos sabem. Ninguém vai ler, todos né? Sabem. Não precisa colocar 15 jurisprudências, vocês não vão ler, né? Então, Juliana, eu fiz essa pergunta para os grandes escritórios, vou falar sobre isso também. Lá no escritório já tem uma ordem, não pode ter petição acima de 15 páginas. Que bom, né? A gente tinha um programa que chamava Petição 10, Sentença 10, porque também tem juiz que acha que a sentença boa é a sentença longa, enorme. Eu vi ministro do Supremo dizendo o voto foi maravilhoso, 250 anos, então não foi maravilhoso. Não foi. O voto sucinto, né? Hoje é muito fácil você fazer engordar uma peça, mas hoje se você vai preencher um cadastro ou fazer uma reclamação, você tem limite. No judiciário não tem limite. O judiciário tinha que ter limite. Você escreve, a autorregulação que você mencionou. Precisamos também fazer isso. E outra coisa, né? Assim como a da área médica. A linguagem precisa ser uma linguagem mais acessível. Nós estamos num outro paradigma, num outro modelo. Hoje a comunicação pela internet, ela se tornou necessariamente muito mais simples, muito mais ágil, muito mais rápida. Se você fluida. Se você não tiver chamar a atenção da pessoa, ela vai passar aquilo lá. E quem é que acha que vai ler uma decisão de 60 laudas ou uma petição? E eu fiz essa pergunta aos advogados. Eu perguntei, quem aqui acha, tinha experientes, mais de 250 advogados. Quem aqui acha que nós do judiciário lemos todo? Não houve uma mão, eu achei, acho que umas 2 ou 3, uma mão não se levantou. O que quer dizer isso? Eles sabem. Nós confessamos que nós estamos num teatro. Não é legal isso. Ninguém vai ler. Não é. No mínimo a IA vai resumir para você, o ChatGPT vai resumir. Exato. Ninguém vai ler. Se eles vão fazer, por que a gente mesmo não faz, gente? Né? Eu costumo dizer que tudo que é repetitivo provavelmente é desnecessário. Exatamente. Não é? São os rituais, né? A gente está muito acostumado com rituais. Então a gente precisa repensar. O novo mundo não se acomoda nisso. Quem sabe a nova geração vem com uma outra cabeça aí, né? Eu penso também que assim, a questão da mediação também pode ser facilitada, como você disse, com a questão da IA, entendeu? Trazendo isso para a medicina, também tive um evento de oncologia, né? Que é a grande, como que eu falo, esperança da humanidade, né? E a IA associada a isso, então veja bem o benefício dos diagnósticos ultra precoces, que a gente sabe que isso hoje traria uma outra dinâmica, inclusive de redução de custo, porque você teria um investimento altíssimo, lógico, para implementar tudo isso. Mas depois não teria no tratamento. Depois você teria um ganho de tempo absurdo de vida, né? Então hoje você já teria que ter um diagnóstico precoce. Imagina um ultra precoce feito por uma IA. Olha isso. Né? Você conseguir individualizar um tratamento ali, onde você não fica errando
Sim. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, custo e vida, né? Então você já iria num direcionamento mais individual por Posso pessoa. estar falando uma grande besteira que então, não é minha área, mas se a gente avançasse isso, talvez até tivéssemos uma situação de seleção natural mesmo, né? Porque essas doenças iam ficar tão mais previsíveis que a gente ia conseguir saber por onde é a origem dela, que é o grande desafio. Né? No Poder Judiciário, a gente tenta falar, eu tenho uma palestra também que eu falo sobre isso, que é provenção, é mais do que prevenção. A prevenção é você modificar algumas das suas condutas ou dos seus métodos, justamente para evitar, para inibir problemas judiciais. Mas antes disso está a conscientização que você mencionou. Quando a gente chega a um momento de autorregulação por uma responsabilidade social, não uma responsabilidade ou um benefício econômico, que é o que o oriental faz, aí a gente está num nível de evolução da sociedade muito maior. E a gente, é claro, tende a viver mais em harmonia e de uma forma melhor. Né? Sim. Mas agora a gente já está viajando, aí, já estamos lá, mais passando o Japão, já estamos chegando lá no satélite do Elon Musk. Do Elon Musk. Mas é bacana ver só que uma discussão do direito, né? A quantas anda, né? Não, e quanta coisa que a gente consegue trazer o direito, medicina e que a gente conseguiu hoje conversar aqui de uma forma fluida, Inteligência artificial, conciliação. Você vê só aí tudo começa lá, né? Começou com a dona Elza lá no comecinho, né? Queria que ela estivesse aqui para poder presenciar essa discussão. Provavelmente, minha mãe, eu brinco, né? Minha mãe era muito exigente comigo, criou até um trauma. E eu era bom aluno, mas... Né, ainda mais professora de português é exigente, Você né? não sabe o quanto exigente. me cobrava. E ela era professora na escola onde eu estudava, né? Minha Nossa, mãe, aí você tem uma ideia, ainda. Juliana, minha mãe repetiu o meu irmão, ela era professora do Sério? meu irmão. E eu chegava lá em casa todo feliz com 9,5, ela falava, não, quem tira 9,5 pode tirar 10. Essa era a frase que me acompanhou, né? E hoje, provavelmente, se ela estivesse vendo que eu gostei muito, essa entrevista, ela ia falar, mas você poderia ter melhorado. Eu falo, só inteligência artificial, viu, mãe? Já tá falando até de inteligência artificial. Pagan, obrigada. Eu que Nossa, agradeço. Adorei. Eu que agradeço. Foi maravilhosa a nossa conversa, mesmo. viu? Adorei. Foi muito leve, né? Exatamente. E profícua. Eu agradeço muito. Obrigada. Vai ficar marcado, como eu disse, marcado na minha trajetória. Ai, que bom. Eu fico muito honrada com a sua presença. E primeiro juiz que a gente recebe aqui é uma honra aqui para mim. E aprendi muito, deu para ter um overview completo. Legal. Tá atualizadíssimo e acompanhando sua trajetória aí, né? Te admiro muito como pessoa, como ser humano, como profissional. Obrigado. Eu também aprendi muito e quero dizer que estou sempre à disposição. Nisso que também é uma responsabilidade social nossa, né? Nós levarmos o outro lado da justiça, conversar com as pessoas, de alguma forma colocar uma sementinha lá para a gente tentar melhorar um pouquinho essa nossa sociedade tão complexa e tão maluca que está ultimamente, né, Juliana? E o intuito aqui, acho que do podcast é exatamente esse. Não é a gente ter nenhum viés assim, ideológico, de lado nenhum, mas é a gente transmitir informação, né, com pessoas que têm uma autoridade, pessoas que têm conhecimento, que têm um nome, que transmitem bastante, né, conhecimento. Então, acho que a gente cumpriu a missão hoje aqui. Isso é uma responsabilidade social também. Eu te parabenizo por isso, cumprimento por isso. Obrigada, e eu te agradeço demais. Seja sempre bem-vindo. Legal, muito bacana. Obrigado também a todos que nos ouviram.